Bom, pessoal, esta é a sexta parte desse tutorial e é a última também, onde eu vou exemplificar com casos bem práticos da indústria tudo o que eu já expliquei nos vídeos anteriores. E vou esclarecer em particular casos como YouTube, Facebook, que em particular seria com Instagram, e umas aplicações de autonomous driving, e talvez algumas exceções que possam aparecer em relação à indústria. Por exemplo, agora vou falar de um algoritmo de inteligência artificial, mas que eu acho, é um guess, e é possivelmente não muito preciso, que está relacionado a Facebook e Instagram. Ok? E eles dois, como são parte da mesma empresa, em princípio eles compartilham muitos algoritmos no meio. Talvez mude um pouco na hora de que algoritmo exatamente utiliza cada um, mas em princípio vai ser a mesma coisa. Agora, por exemplo, no caso de Facebook, vocês talvez devem ter percebido que se alguém sube uma foto de uma pessoa lá e automaticamente faz um reconhecimento de face e coloca o nome dessa pessoa, dizendo, essa pessoa é seu amigo X ou amigo Y, ou talvez coloca várias pessoas ao mesmo tempo. Esse daí seria um algoritmo de Computer Vision. Então, esse algoritmo de Computer Vision que temos aqui, ele diria quem que são a pessoa ou pessoas e também é capaz de mostrar a descrição da imagem. Assim como eu mostrei na parte de Image Captioning, onde a partir de uma imagem era possível inferir um determinado texto. Isso daí é possível ser obtido também a partir da imagem. E, finalmente, essas duas informações entram no algoritmo de sistema de recomendação. Seria aqui Recommendation Systems. Por outra parte, temos outro algoritmo que ele pega todos os dados que seriam os likes, os cliques, os scrolls do mouse, tudo que é feito com o teclado e o mouse, o aplicativo, ou também sendo no celular, claro, é possível pegar essa informação e só convertir de dado para número antes de ser inserido no sistema de redes neurais. Poderíamos utilizar algum texto que estamos atualizando no nosso estado, ou talvez fazendo comentários, qualquer coisa que esteja relacionada com texto, inclusive com chat. Eles não é que eles peguem a informação e fiquem com essa informação só para eles lerem, porque acho que está nos termos e condições, mas eles podem usar essa informação, que seriam os textos, as stories que vocês podem criar e os estados do Facebook, e usar um algoritmo de NLP, de Natural Language Processing, para classificar, digamos, o que a pessoa pode querer, está feliz, está triste, não gostou de alguma determinada coisa, mais ou menos analisar. Mas isso daqui é tipo uma saída que também é inserida no mesmo sistema de recomendação. E por último, eles também avaliam que tipo de conteúdo está sendo visualizado por cada um de vocês. Então, o que acontece? Cada um desses blocos que estou colocando aqui, esse conteúdo aqui também passa por aqui, né? Mas em princípio é basicamente isso, porque o conteúdo pode ser uma imagem, um vídeo, pode ser texto. Então tudo isso ele teria um bloco próprio aqui de Computer Vision e um bloco próprio de NLP, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa diz, não, eles estão roubando meus dados, na verdade não é muito assim, eles não estão roubando essa informação, porque a informação, o que acontece, acaba aqui, acaba nessa região. São os dados que são feitos pelos usuários e depois entram nas redes neurais, que seria a rede neural 1, rede neural 2, 3, ou seriam mais, talvez, mais blocos, redes neurais compartilhadas, paralelas, etc. E entram nessas redes neurais, e uma vez que entraram aí, as saídas são números, são só dígitos. 0,15, 0,24, 3,25, e são números que entram dentro de um sistema de recomendação e automaticamente ele dá que tipo de usuário você é. E talvez poderia ter outra informação importante, que poderia ser, por exemplo, seus sentimentos nesse momento, por exemplo. Ou também poderia ser algo como uns possíveis gostos, né? Por exemplo, que vocês poderiam estar gostando nesse momento, está a fim de fazer alguma coisa em específico. Então, esse seria tipo um rastreamento, um tracking, que são feitos por cada usuário individualmente, porque esse resultado se baseia num usuário só. Em teoria, eles usam a informação,
E uma vez que passa pelas redes neurais, eles processam tudo e eles treinam algoritmos para eles usar seus dados e colocar propagandas em cada um de vocês. Propagandas personalizadas que podem ser feitas a partir de toda essa informação que é dada. Agora, isso seria só um overview e é claro que tem um certo problema, né, de fluxo de informação, por exemplo, se eu tenho todos esses dados ficam armazenados numa base de dados particular, separado, né, claro, e aqui talvez poderia ter um certo problema ético, ok? Porque esses dados ficam armazenados, mas não são usados para melhorar algoritmos assim com conhecimento dos pesquisadores assim simplesmente porque eles querem. Tem aqui uma coisa que umas restrições que eles não podem usar, mas aqui o que acontece? Uma vez que os dados online, em real time, já estão sendo processados para ter um tipo de usuário, o que acontece é que, digamos, a saída aqui um ponto preto, digamos, encaixa num ponto que seria o usuário X do Facebook. O que aconteceria? Como tem outros usuários, outros pontos por volta, eles poderiam encaixar a esse ponto, que seria uma pessoa qualquer, vou chamar a pessoa X realmente, essa pessoa fica perto de outras 5 pessoas. O que acontece? Essas 5 pessoas, digamos que têm entre 25 e 30 anos. Essas pessoas moram, não sei, na Itália. Essas pessoas gostam de cachorros. O que vai acontecer é que as propagandas vão começar a ser em relação de cachorros que têm em venda na Itália ou produtos de cachorros que estejam disponíveis na região onde estão morando para as pessoas dessas cidades. Então, é tipo, uma vez que o sistema de recomendação encontra mais ou menos qual que seria o que cada um de vocês gostaria, esse algoritmo encaixa vocês em conjunto com um conjunto grande de pessoas que gostam de coisas parecidas com vocês e por relação, por correlação, as propagandas seriam dirigidas a vocês. Por exemplo, agora, essa pessoa caiu nessa posição. Imaginemos que essa pessoa agora já não está gostando muito de cachorros, umas 2 semanas talvez, e essa pessoa começou a consumir um conteúdo de viagens. Uma pessoa que gosta de viajar e, não sei, esse mês vai receber dinheiro da empresa, não sei, caiu o salário, por exemplo, e está consumindo conteúdo de viagem. Então, essa pessoa vai consumir daí, vai dar cliques, likes e scrolls em relação a coisas que eles podem estar vendo de conteúdo de viagens. O que acontece? Essa rede neural não é que vai aparecer outro ponto preto, digamos, nessa região daqui. Não acontece isso. O que acontece é que, pouco a pouco, esse ponto vai começar a sair dessa região e vai começar a se deslocar. Quando acontece isso, é que ele automaticamente encaixa em outro conjunto de pessoas que gostam de viajar. Então, voltaria a ser aqui 25 ou 30 anos, na região de Itália, mas gosta de viajar. Claro, estou colocando isso de um jeito bem simples, mas na verdade pode ser muita informação, muita mais informação, tipo, ok, mora em Itália, nessa idade, gosta de viajar, a pessoa tem muitas fotos em relação a ter floresta, essa pessoa tem uma bike, essa pessoa dirige carro, essa pessoa gosta de cantar, tem muita informação envolvida, mas estou deixando bem fácil só para que fique compreensível que essa pessoa, por exemplo, desse grupo poderia ir para o grupo de embaixo e automaticamente a pessoa vai começar a mudar de propagandas, vai continuar colocando essas aqui e vai começar a colocar propagandas de viagem para essas pessoas. O que acontece às vezes? Às vezes as pessoas, digamos, porque estão na região de Itália, diria, mas essas pessoas também moram na Itália. Agora, por exemplo, se temos que essa pessoa agora de 25 a 30 anos na Itália, que gosta de viajar, está nesse conjunto, às vezes pode acontecer que uma propaganda de outra coisa possa aparecer, digamos, venda de bicicletas ou venda de carros. Por quê? Porque talvez existe mais um conjunto aqui que de pessoas que moram na Itália, mas são pessoas de 50, 60 anos e gostam de comida, digamos. Mas por que essa pessoa e essas pessoas aqui estão recebendo propaganda constante de comida e bicicletas, digamos, porque estão querendo fazer dieta e exercícios? Por que essa pessoa daqui, esse ponto preto, receberia então
propagandas de bicicletas, porque elas compartem uma informação em comum que seria morar na Itália. E por que acontece isso? Porque de um ponto de vista de distância entre dois pontos, pode ser que esses pontos aqui, esses pontos aqui estejam longe, estejam afastados. Mas, digamos, se esse ponto já está recebendo propaganda desse lugar daqui, e mesmo assim não está consumindo nada, não está comprando nada, às vezes o algoritmo tenta outras opções para melhorar essa qualidade de compra-venda dentro de um canal de tipo Facebook ou Instagram. Agora, existe outra coisa que também é, tipo, pelo menos uma curiosidade. Vamos imaginar que existe uma pessoa que sempre está olhando, digamos, ao longo do tempo, umas coisas de cachorros ou viagens. E acontece que quando essa pessoa está assistindo essa informação, de um momento a outro consome muito essa informação, começa a assistir muito mais essa informação e depois ela para de fazer isso e de novo volta à normalidade. O que acontece? Que, digamos, daqui a um tempo a mais, essa pessoa começa a olhar coisas de comida. Mas de um momento a outro, como essa pessoa já fazia isso, de assistir coisas que são de viagem ou talvez de cachorros, o que acontece? Que de um momento a outro está falando com um amigo dessa pessoa, né? Estão falando entre amigos e conversam de novo de cachorros. E percebem que no celular, de novo, caiu uma propaganda de cachorros. E automaticamente o nosso cérebro pensa, estão escutando as minhas conversas. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que, como o algoritmo já conhece seu perfil, já sabe que tipo de informação ele tem que te entregar. E às vezes para nós fica uma coisa muito surpreendente que encontramos uma informação que estão seguindo o que nós estamos falando, mas não é tanto assim porque eles já têm acesso a outras informações que são muito mais amplas e são muito mais fáceis de analisar do que uma conversação em tempo real às 24 horas do dia, que é muito mais complicado de analisar do que simplesmente likes e cliques, que é muito mais simples. Agora, esse é um exemplo, digamos, simples de entender como que poderia parecer esse algoritmo. Outro caso seria, ok, eu estou, por exemplo, aqui e estou falando de coisas variadas e de um momento a outro ele me recomenda comida. E estava, curiosamente, almocei esse dia. Claro, um almoço pode acontecer todos os dias. E automaticamente ele recomenda de comida. Porque podemos pensar, está escutando a minha conversa, que eu estou almoçando, e estou falando de comida, ou estou falando de tempero, ou estou falando de uma coisa bem particular. Mas acontece que eles estão compartilhando outra informação, que são pessoas que moram no mesmo país, ou talvez são pessoas que têm idades similares, ou alguma outra informação similar, e curiosamente eles jogam essa informação em frente de vocês. Então, uma pessoa diz, ele está escutando a minha conversa, mas, por exemplo, se não acontece em 20 dias essa informação de que estão falando sobre comida, e curiosamente eles não indicaram nada aqui, mas um dia sim indicaram propagandas de comida, não é que automaticamente o algoritmo está sabendo reconhecer, é que realmente por probabilidade de ser que eles começam a dar essas propagandas de um dia, de um momento a outro, eles já erraram 20 dias antes para ter uma certa certeza. Então, esses tipos de algoritmos, eles utilizam não somente informações que são feitas aqui pelos cliques, sino também a partir da localização do GPS. Também tem acesso, digamos, a outras informações do celular. Na hora que aceitamos os termos e condições, eles têm acesso à câmera, ao vídeo e essas informações, mas não são para ter essas informações e analisar o momento todo, porque eles extraem algumas coisas só, algumas coisas de certo interesse, e por sorte, às vezes caem nessas categorias que são compartilhadas. Tem uns casos já um pouco mais particulares, que, por exemplo, se alguns de vocês estão numa empresa, compartilham um IP, digamos, estou nessa região de Itália e tenho um IP específico. E com esse IP, digamos, eles teriam acesso à minha localização, parece com GPS, mas ele tem acesso ao dispositivo. Então, ele encaixa na categoria de pessoas que estão com celular, ou pessoas que estão com laptop, ou pessoas que estão com computador. Seriam esses três casos, porque a partir do IP dá para conhecer essas coisas.
mas por algoritmos, e pode ter erro também, de probabilidade de errar, acertar. E depois de ter essa informação, de novo, cairia no mesmo conceito. Poderia ter mais um grupo aqui de pessoas que, por curiosidade, também não estão muito longe, mas de um momento a outro, por ter um IP de um celular com uma idade parecida, talvez, ele pode encaixar em um momento aqui, só por compartilhar uma localização parecida, local, de, por exemplo, estou com o celular, mas estou me deslocando de 2 pontos. Esses 2 pontos de referência de movimento também poderiam acontecer com outras pessoas, então vou colocar a mesma propaganda para essas pessoas. E mais uma coisa que eu estou querendo comentar aqui, em relação a todo esse algoritmo, é que realmente eles são tão complexos e que não se entendem completamente, como falei nos vídeos anteriores, que acontece que nem os mesmos programadores, os mesmos desenvolvedores dessas redes neurais entendem por que o algoritmo está dando essa recomendação. Se algum de vocês percebe que às vezes sube um vídeo para o YouTube ou faz um comentário, automaticamente pode aparecer um aviso de warning de você está fazendo uma coisa errada. E talvez não é, só é uma interpretação errada do algoritmo. Então, por isso é que tem o suporte ao usuário, que é essa pessoa que diz: ah, não, realmente o algoritmo está errado, nós já olhamos seu conteúdo e está tudo certo. É por isso mesmo, porque eles não entendem já como ele funciona internamente. É para eles vira tudo isso uma caixa preta, onde não temos acesso a nada dessa informação. E mais um último ponto, que talvez que seria, digamos, a melhor parte do algoritmo, na minha opinião, é que a partir dessas informações é possível filtrar que tipo de pessoas está entrando na rede, na internet. Como assim? Digamos que a pessoa tem esse tipo de características, sube esse tipo de fotos, se comporta dessa forma, mas um dia ele subiu um vídeo que é de violência ou tem um conteúdo sexual muito forte. E o que aconteceria? Esse algoritmo entraria nessa categoria, com toda essa informação daqui, e apareceria, digamos, um ponto por aqui, um ponto diferente, ok? Que está isolado porque uma pessoa que está restrita a esse tipo de subir esse tipo de conteúdo. Então, o que aconteceria seria uma pessoa que está sendo restringida pelo algoritmo e apareceria com um ponto isolado por aqui, ok? E esse ponto que estaria isolado nessa região, digamos, já tem um perfil do que essa pessoa faz, ok? Essa pessoa talvez receberia propagandas, mas excluindo isso, já tem um perfil dessa pessoa. E o que acontece é que talvez outras pessoas vão começar a cair nesse grupo. Conforme passa o tempo, pessoas com determinadas características podem cair nesse grupo. E o que acontece se um dia nós entramos no Facebook e damos, não like, sino damos um scroll e demoramos muito tempo numa visualização de uma publicação que pode conter violência ou que seja sexualmente forte, o ponto vai começar a se mover para lá. E vai ficar tão próximo que acontece que vai começar a filtrar as suas informações. Porque esse grupo já está isolado da rede do Facebook ou do Instagram. Assumindo, claro, que seja possível de reconhecer através dessa rede neural que está aqui, porque também pode errar, não é que seja perfeita, já falamos que tem uma certa probabilidade e ainda está longe de ser perfeito. Então, aqui fica que esse ponto está próximo desse grupo e começa a receber, digamos, as mesmas restrições na hora de publicar, ou começa a ter problemas com as publicações, ou até poderia receber certas propagandas que as outras pessoas recebem, somente porque o ponto começou a ficar mais perto dos outros, mas não necessariamente consumem a mesma informação. Mas também o algoritmo tem uma propriedade interessante. Por exemplo, essas pessoas, digamos que são pessoas entre 25 e 30 anos também, igual que o grupo que está aqui, podem também morar na Itália. Mas o que acontece? Como o algoritmo já detectou que essas pessoas podem ser potencialmente perigosas, elas estão isoladas em um conjunto diferente, simplesmente porque são perigosas. Poderia ser por duas formas. O mais simples é colocar um if-else, tipo, é perigoso, não considere, pronto. Poderia ser considerado como um sistema de ontologias, ou como faz Facebook, ele a partir do sistema de recomendação, ele exclui o grupo
por o mesmo fato de ser um algoritmo de Learning Representation, como eu expliquei, que ele aprende a separar corretamente os grupos e o grupo começaria a ficar mais isolado a partir desse ponto. Bom, agora outro exemplo de outra empresa é Tesla, do famoso Elon Musk, que ele trabalha com a parte de carros autônomos, que é basicamente um carro que pode dirigir sozinho, mas ele precisa de certas informações que sejam inseridas pelos usuários. Então, novamente, eu vou tentar explicar como poderia funcionar esse tipo de algoritmos e possivelmente vai estar perto da realidade, mas novamente não vai ser muito precisa essa informação, mas é suficiente como para dar um contexto e mais ou menos como é que funciona um sistema deste tipo. Ele basicamente poderia dizer que utiliza um bloco grande, muito maior talvez, aqui de Computer Vision, ok? Esse bloco de Computer Vision processa informações de, por exemplo, os olhos, faz um face recognition para saber se a pessoa tem sono ou está, onde que está olhando exatamente, esquerda, direita, e ele não utiliza somente imagens, ele utiliza trechos de vídeos de um segundo em um segundo, porque se somente temos uma imagem não é possível saber o que a pessoa está fazendo. Então, aqui também o carro possivelmente tem câmera na frente, tem câmera posterior, tem câmera superior, e em alguns casos, talvez de outras empresas, utilizam LiDAR, que é o sensor de como se fosse um sonar e consegue encontrar tudo que está por volta em uma região 3D. Mas focando por enquanto na parte de câmeras, eles têm diferentes aspectos. Por exemplo, aqui as câmeras eles estão treinadas para reconhecer pessoas. As câmeras não, os algoritmos que utilizam essas câmeras estão treinados para reconhecer pessoas, carros e outros diferentes objetos que podem ter na rua, como árvores, que pode ser a rodovia, pode ser também onde que a faixa pedestre, podem ser diferentes partes dentro da imagem. E também tem uma área que é importante, que é o Action Recognition, que seria o que a pessoa está fazendo num intervalo de tempo, digamos, em um segundo, se analisa o que a pessoa está fazendo para mais ou menos usar toda essa informação e convertida como dado, um dado que está num espaço que nós não entendemos completamente, e é passado para outro bloco onde se utiliza a parte de Reinforcement Learning. Este Reinforcement Learning, junto com outra informação como pode ser o GPS, a rodovia ou talvez o destino, né? Que poderia ser o nosso destino, aonde que estamos indo, de onde estamos saindo, mas em princípio estaria bem atrelado com o GPS. Ele ditaria que regras ou que maniobras deveriam ser utilizadas no carro para que essa pessoa chegue ao destino num intervalo de tempo que possa ser especificado, porque esse algoritmo também é capaz de otimizar os espaços de tempo. Como podem observar, então, seria que o primeiro bloco funcionaria como a parte de sensores, como nós os humanos fazemos, a parte de visão, a parte de escutar, talvez, nossos sensores naturais, e passam para um sistema como que, por exemplo, aqui é baseado nesse Reinforcement Learning para tomar as decisões. E essas decisões são as que, basicamente, o carro utiliza para dirigir com todas as funcionalidades que normalmente um carro pode ter. Aqui, por exemplo, diria, aqui temos um carro, que seria o mesmo daqui. Esse carro teria que saber que tem um carro na esquerda, parte daqui, é um carro em frente, que tem pessoas desse lado, e ele teria que saber que trajetória seria mais eficiente. Poderia ir pela esquerda, poderia ir pela direita. Isso poderia acontecer realmente. E o que acontece? Que o problema está não em saber como dirigir, senão o problema nessa área está em o que os objetos que estão por volta vão fazer. Que pode parecer uma pergunta simples, se essa pessoa vai atravessar a zona pedestre ou não, vai atravessar a rodovia. Pode parecer simples para nós, mas para um computador é extremadamente complicado. Por isso que os carros autônomos não estão prontos. E, inclusive, uma frase que eu gostei de um especialista dessa área que ele falou no ano 2019, que ele estava dizendo para que os carros autônomos estejam perfeitamente funcionais, ele disse: eu acho que os carros
podem demorar 10 anos. Me surpreenderia muito se estivessem prontos em 20, porque demoraria muito, ou me surpreenderia também muito se estivessem prontos em 5, porque seria muito rápido. E realmente o maior problema está aqui, nessa região de saber o que realmente, que decisão deveria ser tomada ao longo do tempo. Agora, as metodologias para treinar esses algoritmos, a diferença do Facebook e do Instagram, que eles poderiam aprender no momento, esse tipo de algoritmo não pode ter esse luxo de fazer isso, porque é um algoritmo que tem vidas no meio e pode ter erros. Então, o que eles fazem, mais ou menos? Eles treinam esses cenários com imagens sintéticas, mas algumas imagens sintéticas que eles utilizam renders, ok? E outras abordagens de outras empresas, ou o mesmo Tesla está testando as duas, utilizam umas redes generativas, que seriam as GANs, que é comumente usado também em deepfake. Geram imagens artificiais a partir de um certo conteúdo conhecido. Ou seja, se eu tirasse um vídeo de uma rodovia, ou uma autopista onde eu estou indo, posso fazer que essa autopista às vezes seja de dia, às vezes seja de noite, às vezes com neve, às vezes com muito sol, e fazendo essas variações. Posso gerar milhões e milhões de vídeos. Por outra parte, já um pouco mais entrando na parte técnica, como que realmente um carro autônomo vê as coisas? Não é somente que pega uma imagem de uma câmera como se fosse uma foto e pronto, porque esse carro tem muitas câmeras, tem que ser ou em caso de ser múltiplas câmeras, ele tem que associar informação de duas câmeras a uma posição só. Se eu tivesse duas câmeras, que sejam RGBD ou não, vamos supor que são câmeras normais, essas duas câmeras podem estar observando a mesma pessoa. Como que com as duas câmeras podemos representar a mesma pessoa? Vai acontecer que existem algumas técnicas que sabemos que, como os olhos humanos, nós sabemos que tem um objeto na frente, por exemplo, esta caneta, porque estou vendo com esse olho, estou vendo com esse olho, e fazemos triangulação desse objeto. A partir de duas informações para um determinado objeto, é possível estabelecer a distância a partir dessa triangulação. E isso é bastante útil. Isso utiliza nos algoritmos que são baseados em câmeras, que particularmente o Tesla está abordando mais. Por outra parte, temos alguns carros que estão indo pela teoria de ir por radar, ou, bom, comumente também conhecido como LiDAR, e esse LiDAR espalha essa informação ao longo do espaço e consegue pegar, digamos, a nuvens de pontos que podem estar por aí, por exemplo, pessoas ou um edifício. Então, apareceriam nuvens de pontos totalmente ruidosos. E poderíamos dizer que a pessoa em vez de ter sido obtida pelas duas câmaras, poderia ser obtida simplesmente por essa nuvem de pontos. E os algoritmos de visão computacional que estão aqui, que processam, ao invés de ser câmaras, seriam algoritmos que processam nuvens de pontos 3D, que são capazes de entender qual a estrutura de um objeto 3D, mesmo que esteja rotacionado ou em qualquer outra posição possível. Tem vantagem em comparação da outra. Desvantagem do primeiro é que é muito complicado fazer essa triangulação e geralmente dá errado com espaços de tempo, ou espaços de tempo, digo, em vídeo, ou com problemas no espaço, que pode estar mais longe, ou mais esquerda, mais direita do que deveria ser. E por outra parte, que o 3D funciona melhor, os algoritmos são um pouco melhores, mas o LiDAR é muito mais caro. E o que acontece é que ainda nenhum dos dois resolveram o problema e ainda cada um tem vantagens e desvantagens entre si. Como outra vantagem poderia ser que um algoritmo de câmeras normais consegue suportar muitas mais classes, digamos, separar 80 classes diferentes, que talvez na estrada poderia ser útil, mas ainda com pontos, nuvens de pontos 3D, se os pontos não fossem muito bem refinados, o que acontece é que a qualidade desce e o mais provável é que não tenha um número de classes a ser trabalhado, não consigamos separar a mais de 20 classes. Pode pensar que é pouco, mas tem muitos objetos que estão na rua, como cachorro, gato, pode aparecer um cavalo. Se o cavalo tem que estar na base de dados, porque se acontecer isso na frente e não temos um cavalo, mesmo que seja uma anomalia um pouco diferente, o carro não vai saber o que fazer. Tem que aparecer de alguma forma na base de dados.
Um ponto interessante também que poderia mencionar aqui está em relação a como é que as imagens sintéticas são geradas. Por exemplo, imagens sintéticas poderiam ser geradas tanto por render como por redes neurais. E cada uma delas pode gerar os dois tipos de dados artificiais. Como mencionei antes, não adianta ter informação infinita porque não é possível processar. E, inclusive, hoje em dia estão tentando trabalhar com uma quantidade muito grande de dados, mas mesmo assim não está melhorando. Somente estão entendendo por que não funciona. E as duas metodologias são as mais usadas. Existem outras 3 ou 2 a mais, mas em princípio já com isso dá para entender que por uma que é gerada por ordenador, a partir de um 3D, é possível obter imagens 2D e nuvens de pontos, e pelo outro é basicamente fazer uma transformação de uma imagem qualquer que nós temos e inserir informação nova. E a partir inclusive de um vetor de conhecimento que não temos como entender completamente, as GANs são capazes de criar imagens da nada, assim como também nuvens de pontos que não têm relação nenhuma com informação real. Bom, aqui nós finalizamos essa série de vídeos onde comentamos desde a introdução em Data Science, inteligência artificial, passando por um pouco da parte teórica, como funcionam as redes neurais, os pesos e hiperparâmetros, como que as redes neurais funcionam dentro até onde é possível entender e que metodologias existem, além das áreas de trabalho. E por último, fechamos todo o conteúdo do vídeo com alguns exemplos que são práticos e que são usados em empresas hoje em dia para dar uma visão geral de como muitas dessas áreas são interconectadas para um funcionamento global. Mais um exemplo aqui seria Digital Twin, que é uma palavra muito usada na indústria 4.0 e basicamente explica o seguinte: se nós temos um objeto físico real, digamos um robô, é possível criar um gêmeo, okay, no mundo digital, digamos em um computador que faça as mesmas ações que faria o mesmo robô no mundo físico. Qual que seria a finalidade disso? É que nós poderíamos coletar as informações do braço mecânico, digamos, informação de sensores, informação de movimento, muita coisa. E essa informação, que seriam dados para nós no final, seria informação que poderíamos usar para que os algoritmos de inteligência artificial aprendam. E uma vez que aprendam nesse mundo digital, poderíamos levar de novo para o mundo real. E o resultado seria que se no mundo digital a inteligência artificial foi bem treinada, no mundo real vai funcionar pelo menos um 90% igual do que o mundo digital. E como não pode ser exatamente simulada todas as condições físicas reais dentro do mundo digital, aqui somente se acabaria fazendo um treinamento de ajuste fino. Um treinamento bem simples que acabaria chegando a uma performance bem melhor, acima talvez de um 95%, assumindo que saiu do mundo digital com 90%. Em princípio, seria esse funcionamento, o pipeline, né, de treinamento do mundo digital ao mundo físico. Por que se faria dessa forma? Porque se nós queremos treinar um robô físico, o que aconteceria seria que demoraria 100 vezes o tempo aqui, digamos, 100 movimentos ou 1 milhão de movimentos poderiam levar anos. E o que aconteceria no mundo digital? Podemos acelerar esse processo 1000 vezes, 2000 vezes, dependendo do processador que temos. Outra opção também seria que a conexão de dados que podem sair do mundo digital poderiam passar diretamente ao mundo físico, podendo criar diretamente uma ponte entre os dois lados e alguma inteligência artificial no meio que ajude com o movimento de um robô físico a partir de informação digital ou vice-versa, a partir de informação física, poderíamos mover alguma coisa digital que aciona, digamos, coleta de informação, coleta de dados novos. Em geral, poderia ser feita muita coisa e muitas aplicações interessantes. Aqui na imagem da direita, o Digital Twin, por exemplo, começaria a enviar alguns feedbacks, como eu falei na imagem de esquerda, poderia mandar uns feedbacks no mundo real, ele receberia algumas informações aí, manda uns feedbacks para o mundo real, digamos, alguma otimização ou algum scheduling que tenha que ser feito. Então, o que aconteceria é que no mundo real se moveriam os robôs ou as máquinas industriais que se tem aqui
para depois coletar novamente informação pelos sensores e mandar esses dados com um processamento no meio, talvez, ser enviados de novo para o Digital Twin, que poderia estar na nuvem ou num computador, e aqui novamente colocar algum processamento dentro da área de inteligência artificial para enviar esse processo de novo e virar um ciclo completo de envio e recebimento de dados. Agora, aqui existem outros algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, os métodos de reinforcement learning que utilizam tentativa e erro, poderiam utilizar esses dados que vêm do mundo físico e treinar e ajustar novamente os pesos dessa rede neural aqui no mundo digital e se adaptar constantemente ao que acontece no mundo físico. O bom, por exemplo, desses algoritmos nesse contexto na indústria, que ainda está sendo um estudo de pesquisa, mas já tem muitos casos de sucesso, é que esses algoritmos se adaptam literalmente a cada novo dado que vem do mundo real, fazendo assim que fique mais fácil para um cientista de dados ou um profissional de indústria fazer um análise de dados, porque os dados que estão chegando estão sendo atualizados e estão sendo organizados automaticamente dentro do mundo digital. Por outra parte, temos uma secção que seria a parte simulação, que a simulação poderia ser realmente simulação física ou uma simulação um pouco mais probabilística, e também poderia dar um plus para fazer performance, uma melhora no mundo real, de uma forma que, por exemplo, sabemos que estamos recebendo informação, dados de um robô, mas o robô está começando a se comportar diferente. Nós podemos simular algumas condições aqui no mundo digital que poderiam fazer que o robô pare de funcionar e teríamos, digamos, algumas opções de decisão aqui, umas coisas que não poderia ser no mundo real. Então, seria uma ferramenta muito poderosa quando temos um mundo digital bem modelado e quando temos essa capacidade de processamento para fazer essas simulações. Agora, dependendo do modelo digital que nós podemos colocar aqui e a complexidade do problema a ser resolvido, segundo alguns artigos que mostram os resultados, o trabalho de treinar essas redes neurais poderia levar desde um dia usando uma GPU até um mês usando 400 GPUs. Então, essa diferença muda realmente em função do problema e ainda estão se vendo as formas de como minimizar esse tempo de treinamento. Obrigado a todos os que chegaram até este ponto. Espero tenha sido de contribuição para vocês e até a próxima.